dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo a nossa aula. Nós estamos aqui na nossa terceira aula de oratória e hoje nós, fazendo uma reprise das aulas que nós tivemos até aqui, nós falamos da importância da oratória, do conceito de oratória, falamos dos cuidados com a oratória, dos tipos de linguagem e hoje nós queremos falar aqui sobre algumas regras da comunicação. E toda comunicação precisa seguir regra para que ela realmente atinja seus objetivos. Não falarei aqui sobre os principais cuidados da oratória, porque nós falamos isso na nossa aula passada, no nosso vídeo 2, onde falamos que a oratória precisa ter precisão e objetivo, ela precisa ter organização e liderança, precisa ter a informação na medida certa, precisa ter também apoio suficiente, base, que conceitue aquilo que você esteja falando, para que você não fale aleatoriamente sem saber o que está dizendo, e precisa também pensar no público-alvo ao qual você está se dirigindo. Essas são as regras da oratória. Mas agora eu quero falar de regras ou cuidados importantes de uma comunicação, seja na oratória, em público, seja uma palestra, seja até em uma conversa. E essas regras, esses cuidados importantes que a gente precisa ter, são coisas básicas, simples, mas que aplicada dentro de uma oratória, dentro de uma comunicação, dentro de uma conversa, se torna algo muito prazeroso e maravilhoso para ambas as partes, tanto para quem fala como também para quem ouve. A primeira coisa é ser interessante. Por que precisa ser interessante? Quem fala precisa ser interessante. Porque ninguém quer ouvir alguma coisa que não interessa. E para que um orador seja interessante, ele precisa apresentar argumentos que sejam claros e bem fundamentados. Quando estivermos falando sobre um determinado assunto, é importante que nós tenhamos certeza desse assunto. É preciso que nós tenhamos clareza daquele assunto e que ele tenha fundamentos. Não se pode falar sobre assunto sem fundamento. Se eu estou pregando sobre o amor, eu preciso ter certeza do que eu estou falando sobre o amor. Eu preciso ter clareza no que eu estou tentando explicar sobre o amor. E eu preciso ter base para falar sobre o amor. Base bíblica, base teórica, base contextualizada. Aí sim, o assunto se torna interessante. A segunda coisa é que ele precisa também ser divertido. Na verdade, a diversão em uma palestra, ela leva as pessoas a interagirem e permanecerem ali. O tempo passa que as pessoas nem notam, porque está sendo uma coisa divertida. Uma coisa divertida torna algo muito leve. Tem pregadores que contam histórias, fazem algumas piadas, mas não uma piada afrontadora, não uma piada que venha trazer desgaste ou confrontar ou afrontar ou desfazer de alguém, mas piadas que sejam coisas boas, uma forma, um jeito de falar que atrai a atenção das pessoas e acabam envolvendo as pessoas naquele assunto. Eu trago aqui um pregador muito conhecido na contextualização de hoje, é o pregador Cláudio Duarte. Cláudio Duarte tem uma forma de pregar que é bastante divertida, as pessoas aprendem se divertindo com ele. Isso é um talento dele, isso é algo nato dele, é natural dele, não é uma coisa treinada, ele é daquele jeito mesmo. Mas nós, você e eu, nós podemos também sermos divertidos em nossas ministrações, em nossos discursos, em nossos ensinos, para que se torne algo leve e não aquele clima pesado. Ser memorável é você fazer um jeito ou uma forma de envolver as pessoas para que elas memorizem aquilo que você está falando. E como vão memorizar? É preciso ativar a memória de longo prazo das pessoas. Todo ser humano tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. E como acontece uma memória de longo prazo? Como se ativa? Algo que cause impacto na vida das pessoas. Se alguma coisa causa impacto, ficará na memória de longo prazo.
Alguns pregadores ou palestrantes usam músicas que as pessoas gostam de ouvir, que estejam contextualizadas com aquele momento. Quando a pessoa lembrar daquela música, ela lembra daquele momento, uma oração, um bom momento de oração forte que internalize o que está sendo ensinado, uma dramatização dentro de uma ministração, dentro de uma apresentação, torna aquilo ali memorável. Perguntas e respostas, envolvimento de grupo, de pessoas. Então, tudo que se possa fazer dentro de uma apresentação para que o ensino que você esteja ministrando se torne uma coisa memorável e que as pessoas venham guardar aquilo por muito tempo. Então, as 3 coisas importantes e regras importantes dentro de uma comunicação: ser interessante, ser divertido e ser memorável. E terminando aqui esta parte, nós vamos aqui falar também sobre a importância da preparação. Mas pastor, preciso me preparar dentro da questão da comunicação e da oratória? Claro que você precisa se preparar. Não pode de forma nenhuma chegar em um momento lá para falar de algo que você não se preparou. E existem 3 tipos de preparação. E na nossa apostila está bem explicado isso. A preparação fisiológica, a preparação emocional e a preparação técnica. Eu preciso me preparar fisicamente, emocionalmente e tecnicamente para a minha apresentação. E como se dá isso? Que é uma preparação fisiológica. Como é que eu me preparo fisicamente? Você está bem, ou seja, já imaginou você apresentar um discurso lá, está cansado, comeu demais antes da apresentação, e aí está sem conseguir falar direito, está ofegante. Tem pessoas que vão falar e soam, transpiram demais porque está cansado, e ali o cansaço gera na pessoa um desconforto em quem fala e um desconforto também em quem ouve, porque as pessoas que estão ouvindo começam a sentir que algo não está legal ali. Então, uma preparação fisiológica é muito importante. E além dessa preparação no próprio corpo físico, existe a preparação fisiológica na questão da dicção. Ou seja, se eu vou falar sobre um assunto, é bom eu ler os textos antes, para que na hora eu não esteja ali gaguejando, tropeçando nas palavras, parando o texto no meio do caminho. Imagine que um certo pregador chega em um púlpito, mas ele não se preparou fisicamente. Ele está cansado. Ele comeu demais antes da pregação, se esforçou muito, ou seja, chegou atrasado, veio correndo, ele está ofegante e não se preparou nas leituras. Ele vai ler os textos, ele não leu direito o material que ele vai estar ali ministrando, ele não se preparou na questão da dicção, e ele começa a ir. Irmãos, abra aí a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 1, aonde diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apresentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Já começou cansando as pessoas. E a preparação física, ela torna você mais eletrizante. No primeiro momento já causa um impacto positivo. Ou seja, o segundo momento agora, uma outra situação. Você chega no púlpito, está preparado no púlpito, na tribuna, se preparou, leu o texto, já sabe qual é o texto, mas você vai abrir ali, você já fez uma revista um scanning em toda a leitura do programa. Eu vou falar também nesse curso sobre a diferença de scanning e skimming. Scanning são duas formas de leitura. Já fez o skimming e já fez o scanning do texto. E você chega lá, sauda as pessoas, agradece pela oportunidade,
Então você diz, vamos abrir então, queridos, a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, aonde diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo, o filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores de Israel, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Há uma diferença de uma leitura de um texto para outra leitura de um texto. No primeiro, a pessoa está cansada, ela não consegue ler os textos, as frases corretamente, ela atropela a pontuação da frase e acaba causando um desconforto e uma falta de interpretação no que o texto quer dizer. Então, a preparação física, ela é necessária. No nosso texto, nós temos aqui 2 exemplos para que a pessoa possa se preparar. Isso aqui é treinamento. E aí você tem o primeiro, onde dá aqui as palavras inspire. Na palavra inspire, você sabia que você só pode respirar e inspirar no momento do ponto. Antes do ponto, você não pode parar para respirar. É no ponto. Ou seja, olha aqui esta frase. Eu vou fazer uma leitura errada e vou fazer uma leitura correta desse texto para que nós possamos, então, fazer uma avaliação. Analisando o problema do buraco da camada de ozônio na prática, como se realiza a crise ambiental planetária, os países industriais, principalmente os Estados Unidos da América, são os principais responsáveis pela emissão de gases tóxicos que prejudicam a camada de ozônio. No entanto, ainda sabemos o porquê. Sem ainda sabermos o porquê, o buraco apresentou-se em grandes dimensões em regiões como Patagônia, na Argentina e em outras regiões industrializadas. Agora eu vou ler o texto da forma correta. Analisando o problema do buraco na camada de ozônio, percebemos na prática como se realiza a crise ambiental planetária. Os países industriais, principalmente os Estados Unidos da América, são os principais responsáveis pela emissão de gases tóxicos que prejudicam a camada de ozônio. No entanto, sem ainda sabermos o porquê, o buraco apresentou-se em grandes dimensões em regiões como Patagônia, na Argentina, e em outras regiões não industrializadas. Veja que na primeira leitura estou cansado, não paro nas pontuações e ainda atropelo as palavras, porque não houve um treinamento antes da apresentação. Na segunda, eu leio seguindo a pontuação e respirando nos momentos certos. E aí a segunda forma de leitura fica mais fácil da pessoa interpretar ali, do ouvinte entender sobre o que eu estou falando. Então, é importante uma preparação física. Um outro texto que eu vou ler para vocês aqui, esse texto aqui é um texto grande para treinamento, você pode aí treinar aí na sua casa. A gata branca capenga que gostava de pegar camundongos na copa da casa de campo do conde Guto de Metacal corre atrás da bola que rebola e bate no peito do papagaio que grita e depois no bico do galo pedrez que bebe água no balde da bica no quintal e também no papo do pato pintado que dá bicada na pata do pacato boi preto e branco que passa no gramado. Isso aqui é um trava-língua. E o trava-língua, ele é usado para você treinar aí a sua dicção. E para você treinar isso aqui, você leia, releia, leia de novo, releia, treine, vá lendo e relendo até você destravar a sua língua. Então, falamos aqui sobre a primeira preparação, que é a preparação física. A segunda preparação é a preparação emocional. E o que é isso? É o que cada orador pensa de si mesmo. Ou seja, você recebeu uma oportunidade. Eu não posso chegar num local emocionalmente desqualificado. O que é isso? Quando você chega lá num lugar para assumir uma pregação, aí chega lá dizendo, olha, não, vou tentar fazer alguma coisa aqui, porque me passaram isso aqui, eu sei que eu não estudei direito, não deu tempo de estudar direito, eu estou aqui, eu sei que vocês têm muito mais conhecimento do que eu, e aí vamos ver o que é que eu vou poder fazer com isso aqui. Pelo amor de Deus, você chega com o assunto, primeiramente se prepare fisicamente, se prepare emocionalmente, entenda que você é a pessoa qualificada para estar naquele lugar, naquele momento, falando sobre aquele assunto.
Ninguém dá uma responsabilidade a uma pessoa que não confia. Se o pastor te convidou para falar sobre alguma coisa, se ele te convidou para estar palestrando sobre um assunto, é porque ele confia na sua capacidade. É porque Deus confia na sua capacidade. Se Deus te colocou onde você está, é porque você é a pessoa-chave para o local-chave e no momento-chave. Então, para com isso de eu não sei, eu não posso. Entenda o momento e entenda quem é você. Se preparando, se prepare emocionalmente. Já chegue lá com postura, dando boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, shalom. Agradeça a oportunidade e apresente aquilo que você estudou. A preparação técnica é a prova do conhecimento adquirido durante os seus estudos, que preludia a apresentação. É necessário que você antes tenha estudado, claro, eu não vou ser convidado para falar sobre um assunto, digamos que a política nos dias atuais, e chegar lá simplesmente para falar de uma coisa que eu não estudei. É necessário que antes eu tenha me preparado teoricamente, preparado fisicamente, preparado emocionalmente, chego lá dominando o assunto, com tudo prontinho, e apresento a minha apresentação tendo base sólida e forte para aquele assunto. Trataremos sobre essas questões mais na frente da disciplina de homilética, mas aqui já é importante você saber disso. Porém, aqui já é importante você saber disso, que você precisa se preparar fisicamente, se preparar emocionalmente e se preparar tecnicamente, ou seja, tendo base sólida, buscando na palavra de Deus, buscando na contextualidade dos tempos, buscando na internet pessoas, buscando fontes que tragam provas contundentes daquilo que você está falando, apresente dados estatísticos, e aí você está com toda a matéria que você vai apresentar, você vai estar com toda a gama de assunto dentro do legado e da autenticidade no campo da oratória. Na próxima aula nós vamos fazer um estudo sobre o que fazer para perder o medo de falar em público e gerar mais segurança aí no orador, ok? Deus abençoe, ficamos só por aqui mesmo e até a próxima aula.